A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhe de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 pessoas, 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, da multidão Jesus tem compaixão, daqueles que parecem não ter ovelha sem pastor. Parece não ter, mas tem pastores. O problema é que os pastores não estão cuidando das ovelhas, estão cuidando de si próprios. Estão tirando os recursos que era para cuidar das ovelhas, da sua saúde, da sua educação, da sua assistência social, e termina as ovelhas padecendo. E, infelizmente, as ovelhas gordas, que também são beneficiadas com esses mesmos recursos, terminam favorecendo a vida de pastores assim. Pastores aqui é da dimensão religiosa, mas principalmente na dimensão política. E Jesus vai realizar um sinal de como é que seria realmente o governo que pensa o bem e a felicidade de todos. É aquele que promove a partilha. Dentro dos discípulos ainda existe o jeito, ainda existe o modelo antigo de compra e de venda. Mas quem pode comprar? E numa situação precária como essa, o que Jesus vai dizer? Aqueles que têm mais precisam distribuir com aqueles que têm menos ou com aqueles que nada têm. E ninguém vai passar necessidade. Infelizmente, muitas vezes pode acontecer de que quanto mais a gente tem, menos a gente partilha por medo de realmente vir a faltar. Porque o egoísmo vai tomando de conta do nosso coração de tal forma que a gente é incapaz de distribuir ou de partilhar até mesmo do nosso tempo, da nossa vida, dos nossos dons, dos nossos talentos. Tudo entra na lógica mercantilística. Ou seja, eu só vou fazer aquilo se eu receber algo em volta. É triste.
Jesus primeiro vai dizer, para a partilha acontecer, precisa alguém usar também de um sistema livre, que não seja aquele que escraviza como estava na cabeça dos discípulos. Depois, a segunda coisa é organizar. Se há organização, existe também a possibilidade de que a situação possa ser resolvida. É assim que a partilha acontece, todos são saciados e todos realmente ficam felizes. Certamente, nunca vamos ter um mundo onde todas as pessoas acolhem sentimento de partilha assim, que acolhe modelos políticos, que acolhe modelo de evangelização assim. Mas seja você a fazer a diferença. Sejamos nós a fazer a diferença. Como Jesus, que talvez foi número 1 naquela situação, também nós possamos aprender de Jesus e ousar partilhar sem medo de faltar. Pois Deus é providência, Deus é amor, Deus é partilha. E quem é filho de Deus precisa acolher esses valores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é